Fala galera, beleza? O Brasil vai sofrer um apagão muito em breve, é isso mesmo, produção? Confirme isso pra mim. Apagão em 2022? Não, é brincadeira, zoeiras à parte. Galera, é o seguinte, o Brasil tá às vésperas aí de uma crise hídrica, né? A gente já tem, segundo o IMET, o 8º ano consecutivo com baixa na média de chuva, né, na quantidade de volume de chuva, já o 8º ano consecutivo abaixo da média. Então, assim, claro que isso gera o quê? Consequências, né? E uma dessas consequências é problemas na geração de energia elétrica, e é sobre isso que a gente vai conversar. Então vem de carona comigo, Lucas Christian, engenheiro automotivo, fundador da Grifos Motorsports. Esse, galera, é o podcast da Grifos. A gente conversa sobre diversos assuntos e de vez em quando, na verdade só uma vez, mas vai ter mais vezes, né? A gente vai ter aqui convidados participando do nosso De Carona, né? E você vem, claro, de carona com a gente e aprende tudo sobre o universo automotivo, fica por dentro de tudo que acontece no universo automotivo, recebe dicas e, claro, entende qual é o melhor para você, qual é o melhor para o seu carro e qual carro comprar. Tudo isso num podcast muito bacana, muito legal, que a gente vai conversando aqui, bem legal. Se você nos ouve em uma das plataformas de streaming, muito obrigado pelo seu carinho aí, são várias pessoas que nos escutam, eu fico impressionado às vezes quando eu olho lá as estatísticas de quantas pessoas estão escutando a gente. E também, se você nos assiste, muito obrigado por assistir aqui no YouTube, tem uma galera muito bacana que assiste aqui também, então muito obrigado. E em breve novidades e mais convidados para vocês. Bom, vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, que é crise hídrica, né? Vai ter apagão no Brasil, não vai? Como é que tá essa questão? E claro, eu sei que isso é um assunto geral, eu não vou comentar tanto sobre essa parte geral, até porque não é o foco do canal, mas a gente vai falar um pouco sobre isso e também trazer o lado automotivo sobre essa crise hídrica, né? O problema automotivo que a gente vai ter, ou que se pensa com relação ao futuro dos carros, e que isso pode gerar um problema bem grande. Então olha lá. Primeiro vamos começar com alguns dados, né? O Brasil está com uma frota de mais ou menos 46,3 milhões de carros, né, rodando. O Brasil é a 6ª maior frota do mundo, né? Claro que a gente fica atrás de países muito grandes como Índia e China, que são países muito populosos, mas a gente também não está muito atrás de outros países e está na frente de vários outros países, né? Então, pensando em 100 e tantos países no mundo, a gente ter a 6ª maior frota do mundo realmente é muita coisa. O brasileiro gosta de carro ou gosta de ter carro. Talvez não goste tanto de carro, mas gosta de ter carro. Mas qual é o grande problema disso e o que isso tem a ver com a crise hídrica? Bom, tem a ver com que a gente vê aí nas manchetes: motor a combustão morreu, Audi não vai fazer mais motor a combustão, Lamborghini não vai fazer mais motor a combustão, Mercedes vai fazer, a partir de 2030 não fabrica mais carros a combustão, e tudo isso, né? Então a gente vê aqui, poxa, faltam poucos anos, faltam 9 anos para isso acontecer na Europa, por exemplo, né? Para isso acontecer lá na Europa. E a gente olha para a situação e fala assim, poxa, então daqui a pouco a gente não vai mais comprar carro a combustão, vai comprar só carro elétrico. E aí entramos num problema que é o que eu quero trazer, que é a crise hídrica. Aí se a gente tem o ponto de convecção, né, nos dois assuntos, que é a crise hídrica. O que acontece, galera? Não está chovendo. Mais de 60% da matriz energética brasileira vem de hidroelétricas, e que o pessoal fala que é energia limpa. Não é energia limpa, é renovável, porque se você tiver água, se renova a água e você tem uma energia renovável, mas ela não é limpa, porque o estrago, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, e todas as vezes que eu tiver a oportunidade eu vou falar isso, que o estrago que uma hidrelétrica faz é muito, mas é muito grande mesmo. Então não é uma energia limpa, não é uma energia renovável. Ok, beleza. O que a gente tem então? Hidrelétrica e energia renovável. Mais de 60% da matriz brasileira é de energia elétrica renovável. Legal, é bacana, realmente é bacana, porque o custo de produção é muito baixo comparado com as termoelétricas. Só que o que acontece? Se não chover, o que acontece, galera? Se não tiver água, não tem energia elétrica. É basicamente isso. Por isso que a gente está realmente vivendo às vésperas de uma crise hídrica. Tem um caminhão gigante aqui. Às vésperas de uma crise hídrica, justamente por isso, porque não tem água, não está chovendo. E aí
de acordo com uma sigla, alguma coisa que eu não lembro o nome, eu devia ter lembrado, anotado direitinho para vocês, mas eu realmente esqueci. De acordo com um instituto que faz pesquisas com relação a isso, a vazão nos rios, né, que fazem com que tenha a energia elétrica, né, os principais rios do Brasil, é a menor em 91 anos. Então assim, a vazão já vinha caindo, né? Muito porque não está tendo chuva nas bacias desses rios, né? Que são da onde esses rios nascem, nas nascentes do rio ou cabeceiras dos rios. Você não tem ali o volume de chuva necessário para que o ciclo volte e tenha um volume de vazão interessante. Então a vazão tem diminuído a cada ano e agora a gente está no nível de vazão que é o menor nos últimos 91 anos. 91 anos, né? Então assim, realmente está bem feio. Isso é uma consequência de vários anos de efeito do El Niño, né? De acordo com o IMET, o El Niño foi muito intenso em 2016, 2017 e agora novamente. Isso faz com que o volume de chuvas no Brasil inteiro, como um todo, seja menor. E como eu falei, o IMET já falou que esse é o 8º ano consecutivo com volume de chuvas abaixo da média. Então, se você é de Brasília, espere realmente por um ano agora no frio, né? No inverno bem frio, mas a partir de agosto muito seco mesmo, e setembro deve ser absurdamente seco. Eu tô até pensando aqui com relação a como é que vai ficar Brasília, porque já tá seco, né? A gente já tá tendo alguns problemas aí com relação à umidade, e esse ano provavelmente a gente vai ter casos muito sérios de umidade, mas vamos lá. Então assim, a gente tem tudo isso pensando nessas situações, o que a gente acontece, o que isso gera, né? Falta de energia elétrica. E aí, pensando que talvez daqui 10 anos é muito pouco, mas pensando daqui 15 anos, se a gente tivesse metade da frota brasileira hoje, a frota do Brasil hoje, se metade da frota fosse elétrica, e imaginando que a gente utilizasse o carro, eu digo o brasileiro como um todo, né? A média nacional de utilização do carro fosse de 200 km semanais, o que daria por volta de 400 km a cada 2 semanas, que é o que dura uma bateria de 66 kWh, né? Dura aí por volta de 400 km de autonomia, a gente teria um aumento de consumo na casa dos 7%. Galera, 7%. Seriam mais ou menos 40 terawatts hora a mais. Eu não tô falando de um número pequeno, galera. Terawatts é tipo 40 vezes 10 a nona quilowatt-hora. Seriam 40 milhões? Não. Mil, milhões, bilhões. Mas é um número muito grande, galera, muito grande. O consumo do Brasil hoje está por volta dos 555 terawatts hora. E aí isso é um consumo bem alto, né? Mas, assim, bom, eu acho alto porque é um número muito grande, mas talvez nem seja comparado a outros países, isso eu não vi. E se a gente aumentasse, se a gente colocar só metade dos carros a combustão, o aumento vai ser de 7% de consumo. É um aumento muito grande, galera, muito grande. Por quê? Se você imagina que a média dos últimos 10 anos foi um crescimento anual de mais ou menos 4% ao ano, a gente tem uma tendência a aumentar, né? As pessoas começam a ter mais acesso a tecnologias, a equipamentos eletrônicos e o consumo vai aumentando. E a indústria também precisa de energia elétrica para produzir, para gerar emprego. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar, não, peraí, vamos separar um aumento de 7%, porque a gente vai colocar carro para transporte, energia elétrica para transporte. É certo? Se ela vier de hidroelétrica, não é certo, galera. A gente está tendo problema. Poxa, você imagine que esses 7% do Brasil podiam estar com energia, recebendo energia, e não vão receber porque a gente tem que ter carro rodando com energia elétrica. Não faz o menor sentido, né? Então realmente é um problema que os próximos governos vão enfrentar, né? Porque a tendência, se seguir o que está acontecendo, é ter ciclo de seca, mas vai vir depois um ciclo de chuva e tudo mais. Talvez volte a patamares maiores. Mas
o que tem que ser feito é entender como é que funciona a matriz energética. Porque a gente teve um aumento na bandeira vermelha de 53%, se eu não me engano, 52%, um aumento bem considerável na bandeira vermelha. E a expectativa é que haja um aumento de 5% para o ano que vem na tarifa geral, justamente para combater esses gastos a mais que a gente vai ter esse ano. Por quê? Porque quando não se tem energia elétrica funcionando, as hidrelétricas não geram energia suficiente para o Brasil, quem gera essa energia? As termoelétricas. E uma termoelétrica é o quê? É uma grande usina de força que queima combustível. Olha lá. Olha que maluquice, não é? Bom não, né? Porque a gente vai usar carro elétrico. Mas a energia elétrica desse carro vem de onde? Vem daquela termoelétrica que queima carvão. É exatamente esse o pensamento da Alemanha, por exemplo. A Alemanha aumentou, se eu não me engano, em 15% a produção de energia elétrica das termoelétricas de carvão, porque a Mercedes tinha anunciado que não ia mais fabricar carros de combustão interna. Então assim, galera, realmente não faz o menor sentido você queimar carvão para deixar de queimar gasolina. Queima gasolina, é melhor do que queimar carvão. Mas a eficiência energética nas termoelétricas são bem altas. Olha, o ciclo de Rankine, que é o ciclo utilizado nas termoelétricas, né? Porque a termoelétrica você não queima carvão e gera energia elétrica logo depois. Como no motor de combustão, por exemplo, nos geradores a diesel, você queima o combustível, esse combustível vira energia mecânica e logo depois ele já vira energia elétrica. Não é uma conversão tão rápida assim nas termoelétricas. As termoelétricas funcionam no ciclo de Rankine, que é a famosa máquina a vapor. Então assim, é uma grande caldeira, você usa o carvão para queimar o carvão, gerar temperatura, essa temperatura aquece a água se expande, passa pelas turbinas, gera energia mecânica, essa energia mecânica vira energia elétrica depois. E aí a água condensa e volta para o ciclo. Né? E aí você vai, assim, é claro que tem seu valor, não estou desconsiderando o ciclo de Rankine, né? Mas você tem realmente uma tecnologia limitada, de eficiência limitada, enquanto você poderia melhorar ou utilizar melhor a parte dos motores híbridos para geração de energia nos carros e não precisar usar o ciclo de Rankine ou as termoelétricas a carvão ou gás natural. Se bem que gás natural dá para usar outro ciclo, né? Não sei se Brighton daria no gás natural, mas seria interessante. Para usar para energia elétrica. Então assim, a energia elétrica no Brasil vai aumentar de preço porque a gente está usando termoelétrica. A gente tem termoelétrica no Brasil e tem também a Angra 2, eu acho, não sei, que são as de energia nuclear que também funcionam no ciclo de Rankine, só que em vez de usar carvão, usam energia nuclear, né, para aquecer a água. Então, que é caro também, tá? Não é barato, não. Então, assim, são tecnologias que realmente são caras, encarecem e, claro, que é o consumidor que vai pagar tudo isso. O governo não tem tanto compromisso, assim, com relação a bancar isso. A gente tem que... Quem usa não é o governo, quem usa é o consumidor. Somos nós, então é nós que temos que pagar essa conta, né? Claro que a gente está usando energia, a gente tem que pagar. A energia ficou mais cara porque não choveu. O governo também não tem controle sobre a chuva, né? Para quem acredita em São Pedro com relação às chuvas e tudo mais, ele não mandou chuva. E para quem não acredita, para quem acredita em Deus, Deus mandou chuva, normal, paciência. É uma coisa que a gente tem, todo mundo tem que lidar com isso, né? Vai ficar mais seco, questão de saúde e tudo, mas a questão energética é você ter pensar mais sobre o uso mais correto das coisas, né, com relação ao carro e tudo. Eu tô aqui no trânsito, galera, tá pesadíssimo o trânsito aqui em Brasília, mas ok. E aí, por exemplo, qual seria um pensamento interessante, né? Mudar para um carro híbrido para aproveitar tanto a energia elétrica quanto o combustível, a gasolina, né? Eu acho que seria uma transição mais ideal. Acho que a gente não tem o menor sentido, a gente não tem a menor condição hoje no Brasil de matriz energética para receber uma frota de talvez ali 40% de carro elétrico. Eu não concordo que os carros em si, né? Veículos utilizados para transporte que sejam elétricos sejam utilizados por energia elétrica vindo de hidroelétricas. O correto é usar energia solar. E se você pensar, poxa, quando que faltou sol no Brasil?
Algumas regiões no Brasil são muito secas, né? É sol o tempo todo. Aqui em Brasília quase não fica nublado. Então imagina que no ano inteiro, e mesmo quando tá nublado, tem sol, tá? Então assim, os painéis solares também recebem. Só realmente quando tá muito, muito nublado, quase chovendo aqui, os painéis solares não conseguem receber energia solar. Então você poderia sim ter um maior investimento para que as pessoas, por exemplo, linhas de crédito, em vez de você onerar a máquina, né, ou então todos os consumidores, você faz o seguinte: você dá linhas de crédito para quem quer colocar painel solar em casa e não tributa o sol, porque era uma proposta, não sei se era da Câmara dos Deputados federais ou se era dos deputados distritais aqui de Brasília, de onerar o carro elétrico. Não faz o menor sentido, né, o carro elétrico já. Onerar o sol, né, a energia solar. O pessoal, não, vamos tributar aqui o sol. Galera, absurdo, né? Então não faz o menor sentido você tributar o sol, uma coisa absurda. Então assim, realmente tem estratégias que deveriam ser empregadas. Foi um acidente, galera. Poxa, parece que foi bem feio ali. Escutar esse trânsito aqui. Então assim, é bem complicado, né, essa parte, mas existem formas de você melhorar, utilizar a energia com melhor qualidade e melhor eficiência, né? Então, por que utilizar a energia elétrica se você pode usar a energia solar, né? Não faz muito sentido. E aí tem uma moto aqui, tem um acidente ali na frente, galera, é um absurdo, tem um acidente ali na frente, a galera não vai poder passar e tem a moto querendo ultrapassar aqui no corredor, velho. Olha as ideias, cara. Mano, que ideia retardada, galera. Mas, bom, olha lá. E aí, finalizando tudo isso, né, nosso papo de hoje com relação às energias. O que você precisa pensar? Vou comprar um carro elétrico? Não, você não tem que pensar em comprar um carro elétrico, você tem que pensar em comprar um carro que seja mais eficiente na questão energética, né? Então você vai procurar aí carros que tragam um... Ixi, foi com moto, acidente. Viu lá falando de moto? Moto. Se você anda de moto, galera, cuidado, presta muita atenção, observe a questão da via e tudo, porque é muito perigoso, beleza? É muito perigoso, você é o para-choque, né, da moto, então tome muito cuidado. Mas voltando aqui à parte energética, você vai comprar um carro elétrico? Olha, é interessante se você utilizar energia solar. Utilize energia solar para carregar o seu carro elétrico. Eu já tenho um carro elétrico, então compre um painel, uma usina de energia solar e abasteça o seu carro com energia solar. Fantástico, essa é a melhor solução para a parte energética do Brasil e do mundo, né? Porque você vai colocar uma coisa que tem abundância, que a gente tem o tempo todo, que é o sol, para fazer utilização para transporte individual ou coletivo de pessoas. Isso é o correto. Vai acabar combustível fóssil, então por isso, olha, eu acredito que não. Acho que o ideal seria você ter um híbrido plug-in, que você tem tanto a capacidade ali de baterias, por exemplo, de um alcance por volta de 200 a 300 km, mais um motor a combustão que possa te gerar um alcance interessante por volta ali também dos seus 400 km, né, de tanque e tudo. E isso faz com que você tenha um carro que vá ter um excelente alcance, mas que tenha um rendimento muito interessante e esteja de ok também com relação às limitações de poluentes, né, de emissão de poluentes e tudo, Euro 7, Euro 8, Euro 10, o que o Confea fala aqui no Brasil, né? Confea não, Conama. A Conama. E aí você tem tudo isso bem mais interessante do que carros puramente elétricos, porque, como eu falei, hoje a matriz energética brasileira não está em condições de receber, por exemplo, 50% da frota brasileira mudasse hoje para carros elétricos. A gente teria não só uma crise hídrica, mas também um apagão no Brasil, e seria simplesmente responsável pelos carros. Então, realmente é muito mais interessante investir essa energia na geração de empregos, no caso da indústria, né, que a indústria precisa de energia elétrica, vai produzir emprego, vai melhorar a economia e a gente tem um crescimento, né? Do que você falar, poxa, vamos colocar todo mundo de carro elétrico. Não faz o menor sentido, tá bom? Então,
pense, reflita sobre, utilize, economize energia, economize água também, se possível, sempre economize água. E, claro, se vocês precisarem de qualquer ajuda na hora de comprar um carro elétrico, híbrido ou a combustão, seja ele qual for, estamos aqui para ajudar você, porque sim, existe um carro ideal para você e nós da Grifos queremos lhe ajudar a encontrá-lo. Tem todas as nossas redes sociais, todos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo e também na descrição desse podcast que você nos ouve. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pelo seu like que eu sei que você deixou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tem sempre novidade aqui, vídeo quase todos os dias da semana, que eu vejo vocês, galera, no próximo episódio do De Carona. Valeu, galera!